Em um tempo em que a escuridão reinava sobre a Europa, quando o medo de bruxas, demônios e maldições pairava sobre vilarejos inteiros, nasceu uma história que resiste, até hoje. Uma lenda que, mesmo abafada pelos séculos, ainda provoca arrepios em quem a escuta. Era um espelho, mas não um espelho qualquer. Objetivo, segundo monges, cavaleiros e até nobres, revelava aquilo que ninguém jamais deveria saber. O próprio futuro. A lenda nasceu em silêncio. Era sussurrada nas muralhas frias dos monastérios, entre orações e cânticos religiosos. Dizem que foi forjado por um monge que teria recebido visões durante seus sonhos, visões tão precisas e assustadoras, que ele acreditava ter sido tocado por uma força que transcende o tempo. Movido por uma inquietação impossível de descrever, esse homem buscou por anos materiais que não existiam nas aldeias. Dizem que usou prata sagrada, cristal vulcânico e gotas de um líquido que não refletia a luz. Quando o objeto ficou pronto, foi envolvido em um pano vermelho e guardado em segredo na cripta de uma antiga abadia. Mas como toda criação amaldiçoada, ele não ficou escondido por muito tempo. O primeiro a olhar fixamente para o espelho foi o próprio Criador. Os relatos dizem que ele gritou, um grito profundo, doído, como se tivesse visto algo que nenhum ser humano deveria ver. Trancou-se por dias sem comer, sem falar. Quando finalmente saiu da cela onde se escondeu, estava com os cabelos brancos, as mãos trêmulas e os olhos vazios. Tudo o que disse foi: o amanhã é pior do que qualquer pesadelo. O espelho passou a ser temido dentro do mosteiro. Mas o temor só aumentou quando outros irmãos começaram a ter visões semelhantes. Não eram delírios, não eram sonhos, eram cenas claras de guerras, mortes, desastres naturais, traições e o mais impressionante, tudo que viam acontecia. Dias, meses ou até anos depois, aquilo que havia sido refletido tornava-se realidade. Alguns tentaram quebrar o espelho, mas ele não se despedaçava. Outros tentaram enterrá-lo, afundá-lo em rios, isolá-lo em cofres, mas sempre reaparecia em mãos de alguém novo, alguém que, sem saber, estava prestes a ter sua vida mudada para sempre. Porque o espelho mostrava, com frieza, o que estava por vir, e não havia como escapar. Muitos historiadores chamam essa lenda de superstição medieval, típica de uma era dominada pela ignorância. Mas existem registros estranhos, documentos em latim, arquivados em bibliotecas e igrejas, que falam do speculum fatum, um espelho de destino. Um dos textos afirma que ele foi levado para Roma durante o século XIV e escondido nos subterrâneos do Vaticano. Outro afirma que após um terremoto, foi reencontrado por um bispo francês no século XVII e guardado em um castelo, cujas ruínas ainda existem. Há quem diga que o espelho sumiu e nunca mais foi visto. Outros acreditam que ele nunca deixou de estar entre nós. Apenas mudou de lugar, de dono ou de forma. E se essa história não for apenas uma invenção? Há relatos modernos, mais discretos, quase sempre abafados. Um arqueólogo britânico afirmou em uma entrevista, pouco antes de desaparecer misteriosamente, que havia encontrado fragmentos de um espelho antigo em uma câmara subterrânea em Istambul. Ele dizia que os fragmentos, quando unidos, causavam reações estranhas em quem se aproximava. A entrevista nunca foi ao ar. A gravação foi confiscada. O arqueólogo nunca mais foi visto. Nos anos 80, um padre espanhol relatou em seu diário, que posteriormente veio a público, que havia recebido em confissão o relato de um homem que dizia ter visto sua morte em um espelho guardado no interior de uma capela abandonada. O homem contou que viu uma estrada, um caminhão e um corpo no chão. No dia seguinte, foi encontrado morto em circunstâncias idênticas às descritas. O diário foi retirado dos arquivos da paróquia e desapareceu. Mas o que mais impressiona é que relatos semelhantes existem em diferentes culturas. Povos indígenas da América do Sul falam de um vidro do tempo que só poderia ser olhado por aqueles que se preparassem espiritualmente. Na China antiga, há registros de um espelho cerimonial utilizado por sábios taoístas que, segundo a tradição, mostrava o espírito do amanhã. Na Índia, textos sânscritos descrevem um objeto espelhado que causava visões e paralisia emocional. Todos esses relatos, separados por milhares de quilômetros, descrevem algo muito parecido, e todos terminam com a mesma advertência. Quem olha para o futuro carrega um peso que jamais poderá abandonar. Talvez a pergunta mais inquietante não seja se o espelho existe, mas sim, o que ele mostra. Será que revela apenas tragédias? Ou será que ele mostra aquilo que mais tememos? E, se ele mostrar algo bom, será possível acreditar? Um filósofo alemão do século XIX escreveu:
em uma carta, esquecida nos porões de uma universidade, que teve um sonho com um espelho oval, rodeado por inscrições estranhas, que refletia cenas de um mundo onde ninguém mais se olhava nos olhos, mas apenas nas telas, onde as pessoas se afastavam cada vez mais de si mesmas, perdidas em imagens que controlavam tudo. Seria apenas uma metáfora? Ou, mais uma pista? O espelho que mostra o futuro pode ser apenas uma lenda, mas sua simbologia nos confronta com uma questão essencial. Será que deveríamos saber o que está por vir? O ser humano é obcecado por previsões, horóscopos, oráculos, profecias. Buscamos desesperadamente saber o que o amanhã reserva, mas raramente estamos preparados para lidar com a resposta. E se soubéssemos que algo ruim vai acontecer, conseguiríamos evitar? Ou a tentativa de impedir o futuro apenas o confirmaria? Muitos dizem que o espelho foi criado por um motivo nobre: permitir que grandes líderes evitassem guerras, prevenissem catástrofes, salvassem vidas. Mas com o tempo, as intenções mudaram. Homens poderosos tentaram usá-lo para obter vantagem, controlar os rumos da história, se manter no poder, e o espelho não gostou. Há um relato sombrio de que certa vez, um rei ordenou que se fizesse um ritual diante do espelho, exigindo que lhe fosse mostrado o segredo da imortalidade. Dizem que o espelho respondeu, mas o que mostrou foi o próprio rosto do rei, apodrecido, em um caixão, sozinho. O rei enlouqueceu naquela noite, rasgou os próprios trajes, destruiu a sala do trono, e nunca mais foi o mesmo, porque o espelho não mente, não dá conselhos, não fala, apenas mostra. E se for verdade, talvez a pergunta mais importante de todas não seja sobre o espelho, mas sobre você. Você teria coragem de olhar? Você suportaria ver seu futuro refletido em um vidro silencioso? Você viveria do mesmo jeito sabendo o dia exato da sua morte? Ou o momento em que perderia alguém que ama? Ou uma tragédia que está por vir e que você não poderá impedir? Talvez o espelho do destino seja mais do que uma lenda. Talvez ele exista não como objeto físico, mas como ideia, um símbolo do nosso medo mais profundo. A impossibilidade de controlar o que está por vir. A consciência de que o futuro já está escrito. Ou pior, de que ele depende do que somos agora. E você? O que faria se encontrasse esse espelho hoje? Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe com alguém que também ama histórias misteriosas, e se inscreva no canal. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você olharia para o espelho que mostra o futuro? E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Nos vemos no próximo mistério. Olá pessoal, hoje vou contar uma história fascinante que poucos conhecem, sobre um dos artefatos mais misteriosos da Idade Média. O lendário espelho do futuro. Imagine só, em meio às sombrias florestas da Europa medieval, circulava uma lenda sobre um espelho mágico capaz de revelar acontecimentos que ainda não tinham ocorrido. Não era um espelho comum. Menos diziam que sua superfície era feita de um metal desconhecido, com inscrições em uma língua antiga que ninguém conseguia decifrar. Segundo os manuscritos da época, o espelho pertenceu inicialmente a um misterioso eremita, que vivia isolado nas montanhas. Os aldeões que ocasionalmente o visitavam contavam que o velho sábio passava horas contemplando o espelho, murmurando palavras incompreensíveis. O mais intrigante é que ele começou a fazer previsões que sempre se concretizavam. A fama do espelho se espalhou rapidamente. Nobres e comerciantes viajavam dias para tentar consultar o artefato. Mas havia um preço a se pagar. Diziam que quanto mais alguém olhava para o espelho, mais obsessivo ficava por conhecer seu próprio destino. Algumas pessoas simplesmente não conseguiam parar de olhar. O que tornava este espelho tão especial? De acordo com os relatos da época, sua superfície nunca refletia a imagem de quem olhava. Em vez disso, mostrava cenas nebulosas que aos poucos se tornavam mais claras, revelando eventos que ainda estavam por vir. Algumas pessoas juravam ter visto casamentos, nascimentos, mortes e até mesmo grandes acontecimentos históricos. Mas nem tudo eram maravilhas. Uma antiga profecia alertava que o espelho não deveria cair em mãos erradas, pois poderia ser usado para manipular o curso natural do tempo. Imagine o poder que alguém teria, sabendo exatamente o que aconteceria no futuro. Os registros históricos mostram que vários reis e imperadores tentaram se apossar do espelho. Houve até mesmo guerras secretas, travadas por sua posse. O próprio Papa da época teria enviado emissários para investigar se o objeto tinha origem divina ou demoníaca. Uma das histórias mais interessantes conta que um jovem cavaleiro, após consultar o espelho, viu sua própria morte em batalha. Em vez de tentar evitar seu destino, ele aceitou o que viu e usou esse conhecimento para salvar seus companheiros, tornando-se um herói lendário. O que poucos sabem é que existem símbolos gravados na moldura do espelho
que parecem ter conexão com antigas tradições místicas. Estudiosos modernos sugerem que estes símbolos poderiam ser uma forma primitiva de comunicação com outras dimensões do tempo. Mas para onde foi o espelho do futuro? Seu último registro conhecido data do século XIV, quando um misterioso incêndio destruiu o mosteiro onde estava guardado. Alguns dizem que foi destruído. Outros acreditam que foi escondido por uma ordem secreta que existe até hoje. O mais fascinante é que existem relatos contemporâneos de pessoas que alegam ter encontrado fragmentos do espelho. Dizem que mesmo um pequeno pedaço ainda mantém um pouco do poder original. Será que o lendário espelho ainda existe, escondido em algum lugar? Esta história nos faz refletir sobre nossa própria relação com o futuro. Será que realmente queremos saber o que nos aguarda? Às vezes a beleza da vida está justamente na surpresa do desconhecido, não é mesmo? O espelho do futuro nos ensina que o conhecimento é uma ferramenta poderosa, mas que deve ser usado com sabedoria. Talvez a verdadeira magia não esteja em ver o futuro, mas em construí-lo com nossas próprias escolhas no presente. Se você gostou desta história fascinante, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários o que você faria se tivesse a chance de olhar neste espelho mágico. Tem muito mais histórias incríveis como esta por vir. Até o próximo vídeo.